Rapaz, o cenário ficou complicado na França. Mesmo com a vitória e a boa sequência do Lyon, algo claramente não está certo com o garoto Endrick. E o Ocelote, que foi acompanhar o futuro da seleção e saiu decepcionado de Brasília. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que ainda está incomodando tanto o Endrick na França. Bora pro vídeo. Mas antes de falar desse incômodo do Endrick na França, vamos entender o que rolou nesse domingo em Brasília, na final da Supercopa do Rei, Corinthians contra Flamengo. E olha quem apareceu nos camarotes, Carlo Ancelotti, acompanhado de Rodrigo Caetano, da CBF. E vamos combinar, a expectativa era enorme. O técnico da seleção, observando os principais jogadores, há poucos meses da convocação para os amistosos de março e da lista final dos 26 para a Copa do Mundo. E parece que quem ele foi observar não entregou muita coisa, até porque o jogo foi muito truncado. Primeiro tempo amarrado, o Flamengo teve mais posse e criou pouco, e o Corinthians marcou seu gol em jogada ensaiada. Aí, no intervalo, antes do segundo tempo começar, Carrascal é expulso. E, sinceramente, uma expulsão bem estranha. Eu, particularmente, nunca tinha visto algo assim, torcedor. Você já viu alguém ser expulso desse jeito, saindo direto do vestiário para o segundo tempo? Felipe Luiz viu sua estratégia ir por água abaixo e o Timão soube segurar o resultado, se sagrando campeão da Supercopa do Rei e levantando o primeiro troféu do ano no Brasil. Aí eu já te chamo para participar também. Ancelotti saiu impressionado ou pensando, perdi meu tempo com esse jogo? Deixa seu comentário aí. Mas tem um detalhe muito importante que ninguém esperava. No meio desse jogo travado, um jogador se destacou e mandou um recado direto para o Ancelotti. Breno Bidon, camisa 7 do Corinthians, com apenas 20 anos, foi eleito o melhor em campo. E não foi por acaso. O garoto jogou com personalidade, mostrou qualidade técnica, participou da jogada do gol e foi protagonista. E olha essa entrevista dele. Falou que o grupo ajudou muito até ele chegar nesse nível, destacou a união do elenco e ainda revelou que vários jogadores passaram mal antes da partida. E quando perguntado sobre o Ancelotti, ele nem sabia que o técnico estava presente. Olha a humildade do moleque. Quando descobriu, soltou essa. Tomara que ele tenha gostado. Enquanto isso, quem ele foi observar do Flamengo parece não ter agradado. Em meio a um jogo de baixo nível técnico, Breno Bidon foi aquele diamante no meio da lama. Chamou a responsabilidade, se impôs e, com apenas 20 anos, terminou a última temporada como referência do Corinthians. Esse jogo pode ter sido um divisor de águas para o garoto. O Brasil está carente de meio-campistas criativos, jogadores que saibam armar, que tenham personalidade. E o Breno mostrou exatamente isso num palco enorme, com o técnico da seleção observando, mesmo sem ele saber. Mas agora segure essa informação, porque é aqui que a situação fica preocupante. Enquanto o Breno Bidon brilhava em Brasília, do outro lado do Atlântico, na França, um jovem brasileiro que já foi considerado uma das maiores promessas do mundo, fazia uma das piores atuações da temporada, Endrick. E o problema é muito maior do que parece. As decisões do técnico Paulo Fonseca podem estar comprometendo o desenvolvimento do garoto. No domingo, o Lyon venceu o Lille por 1-0, chegou a 10 vitórias consecutivas na temporada. Mas o jogo foi muito difícil. O Lyon sofreu para criar chances e o gol saiu do lado oposto de onde o Endrick estava atuando. O zagueiro Ruben Kluivert, improvisado na lateral, arrancou e serviu Nartey. Enquanto isso, Endrick ficou isolado na ponta direita durante praticamente todo o jogo. Vamos aos números, torcedor. Nas últimas 4 partidas, Endrick soma 4 gols e 1 assistência. Vinha decidindo jogos, mas contra o Lille passou em branco. Foi uma das atuações mais apagadas dele no Lyon. E não foi um jogo ruim. Paulo Fonseca tem insistido em escalar o Endrick aberto pela ponta direita, mas a gente sabe que essa não é a melhor posição do garoto. Ele se destacou no Palmeiras jogando centralizado, como camisa 9, participando do jogo e sabendo fazer o pivô. Colocar ele preso na beirada é como pegar uma Ferrari e andar numa estrada de terra.
Contra o Lille, a marcação foi implacável, individual, colada. Não davam espaço, não davam tempo. Sem movimentação coletiva e sem um meio-campo criativo, Endrick ficou completamente isolado. O próprio Paulo Fonseca já declarou à imprensa francesa que o Endrick precisa se movimentar mais e não ficar parado pela direita. Mas aí eu te pergunto, torcedor, isso não é contraditório? O técnico prende o garoto na ponta e depois cobra a movimentação? O problema é tático, a função não favorece o jogador. E tem um agravante, o Lyon tinha desfaltes no meio-campo. O time já criava pouco por dentro e ainda coloca o Endrick numa posição totalmente dependente desse setor. O Lyon ficou previsível, estático, e o Lille, que é muito forte defensivamente, fechou todos os espaços. Resultado, um 1-0 sofrido. E aí vem a parte que complica tudo. Ancelotti ainda não convocou o Endrick desde que assumiu a seleção. Dá até para entender a adaptação, mas essa atuação apagada, fora de posição, ajuda em quê? Se o Ancelotti está observando os jogos do Lyon, e com certeza está, o que ele vê? Um jovem atacante desperdiçado na ponta, isolado, sem mostrar tudo aquilo que pode entregar. Enquanto isso, no Brasil, Breno Bidon brilha numa final, atuando na posição certa. Não estou dizendo que Breno Bidon é melhor que o Endrick, longe disso. São jogadores diferentes, mas o contraste é enorme. Um está sendo bem aproveitado, o outro está sendo limitado. Com a convocação de março chegando e a lista final da Copa do Mundo sendo definida em maio, cada jogo pesa, cada atuação conta muito. Será que Paulo Fonseca vai mudar? Será que o Endrick vai se adaptar? Ou isso pode custar uma vaga na Copa? E aí, torcedor, o que você acha? Endrick na ponta ou Endrick pelo meio? Ancelotti vai convocar? E o Breno Bidon, depois dessa atuação, merece uma chance? Quero ver a discussão nos comentários. O Brasil precisa urgente de atacantes e meio-campistas de qualidade. Talento tem. A questão é saber se os técnicos estão sabendo usar. Deixa o like se você acha que o Endrick está sendo mal aproveitado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa novela está só começando. E essa discussão não é nova, torcedor. Sempre que um jovem talento brasileiro vai para a Europa, surge aquela pergunta clássica: estão lapidando ou estão travando o jogador? No caso do Endrick, a sensação que fica é de alerta, porque talento ele tem de sobra, isso ninguém discute. O problema é o contexto, é a função que estão dando para ele dentro de campo. Futebol não é só qualidade individual, é sistema, é encaixe, é confiança. E quando você pega um garoto de 18, 19 anos, coloca ele num campeonato físico como a Ligue 1, contra defensores experientes, fortes, acostumados a duelos intensos, e ainda prende ele numa função que não potencializa suas principais virtudes, o risco é enorme. O risco não é ele jogar mal um jogo ou outro, é travar a evolução, minar a confiança e criar um rótulo injusto cedo demais. Porque, convenhamos, o Endrick não é esse jogador de beirada. Ele não é o cara do drible longo, da corrida aberta até a linha de fundo. Ele é explosão curta, finalização rápida, presença de área, leitura de espaço. É aquele atacante que precisa estar perto do gol, participando da construção por dentro, incomodando o zagueiro o tempo inteiro. E quando ele não toca na bola, ele some do jogo, não por falta de vontade, mas por falta de função. E aí entra outro ponto importante, a pressão. Endrick não carrega só a camisa do Lyon, ele carrega a expectativa de um país inteiro. Todo jogo dele é analisado, cada toque vira debate, cada atuação vira manchete. E quando as coisas não encaixam, a cobrança vem pesada, da imprensa, da torcida e até de quem não acompanha o contexto tático. Enquanto isso, Breno Bidon vive um cenário completamente diferente. Um ambiente que protege, um sistema que valoriza suas características, um treinador que confia e dá liberdade. O resultado aparece, não só nos números, mas na postura, na personalidade, na tomada de decisão. Isso faz toda a diferença na formação de um jogador. E o mais curioso é que estamos falando de dois jovens talentos brasileiros vivendo momentos opostos, mas que podem se cruzar muito breve na seleção. A pergunta é, em que condições?
Um chegando confiante, jogando solto, outro tentando se provar fora de sua zona de conforto. O tempo está passando, a convocação está batendo na porta, e Ancelotti é um técnico que valoriza rendimento, mas também entende contexto. Só que ele precisa ver o jogador render em campo, e se o Endrick continuar sendo utilizado dessa forma, a conta pode chegar no pior momento possível. Não é questão de passar pano, nem de criar polêmica gratuita, é análise fria. Futebol de alto nível não perdoa erro de planejamento, e talento mal utilizado vira desperdício. A torcida brasileira já viu esse filme antes e sabe como termina quando ninguém corrige a rota a tempo. Agora, a bola está com o Paulo Fonseca. Ou ele ajusta o sistema e coloca o Endrick onde ele rende mais, ou vai continuar expondo o garoto a críticas desnecessárias. E o futebol, torcedor, não espera. Quem demora a reagir fica para trás. Por isso, essa reta final de temporada vai ser decisiva. Cada jogo do Lyon vai ser